Olá a todos, meu nome é Silene Delgado Crisóstomo, eu sou enfermeira da maternidade Evangelina Rosa, atualmente na coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente, e a gente tem esse desafio de anualmente realizar essas capacitações em relação às metas de segurança do paciente. Então, esse curso, que foi dividido em 9 módulos, a gente conclui ele no 9º módulo, que é o protocolo de prevenção de lesão por pressão. Então, seguindo as recomendações da Política Nacional de Segurança do Paciente, que foi implantada aqui no Brasil em 2013, a gente seguiu as recomendações e elaboramos o protocolo local da nossa instituição, baseado na nossa clientela, no perfil da nossa clientela e da nossa realidade, né? Então, a gente começa a definir, né, lesão por pressão. Essas lesões por pressão, vale enfatizar que a prevenção delas, né, como eu falei há pouco, é a 6ª meta. A prevenção de quedas e a prevenção de lesão por pressão, ela está inclusa na 6ª meta internacional de segurança do paciente, que faz parte da política nacional, não só nacional, mas mundial, né? É tanto que ela é chamada de meta internacional, ou seja, o mundo inteiro adota essas medidas de prevenção como maneira de aumentar a segurança do paciente. Então, é importante contextualizar por que ela foi inserida como uma das 6 metas internacionais de segurança. Sempre a importância dessas situações de saúde, esses problemas, doenças relacionadas à saúde, baseada em dados epidemiológicos, né? Então, a epidemiologia da incidência dessas lesões por pressão, de acordo, né, com o relatório nacional dos incidentes relacionados à assistência à saúde, notificada pelo Sistema Nacional do Sistema de Vigilância Sentinela, que é um sistema nacional do Ministério da Saúde, da Anvisa, que faz parte da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi feito um levantamento baseado nessas notificações da Anvisa, no período de janeiro de 2014 a julho de 2017, então foi identificado através dessas notificações da Anvisa levantados um total de 23.722 lesões por pressões, né, notificadas, né? Então, assim, imagina-se que o número é muito maior. Por quê? Porque existe subnotificação, né? Com certeza o número é muito maior. Então, só daquelas que foram notificadas, ou seja, que a gente tem conhecimento, a Anvisa teve conhecimento dessas lesões, for esse percentual, né? Que corresponde a 17,6% de notificações de LPP, sendo o 3º tipo de evento adverso mais notificado pelos núcleos de segurança do paciente no país inteiro, né? São dados do país inteiro. E, segundo esses dados da Anvisa, né, também ocorreram óbitos relacionados que teve como uma das causas essa lesão por pressão nesse período, né? Foram, nesse período, levantado um número de 34 óbitos decorrente dessas lesões por pressão neste período analisado, avaliada pela Anvisa, né? Bom, isso foram dados do Ministério da Saúde, dados que acontecem aqui no Brasil. Mas, segundo os dados da epidemiologia das LPPs no mundo, né, apesar da maioria das úlceras, que era um termo muito utilizado, úlcera por pressão, ser evitável, então, segundo a Anvisa 2003, dados da Anvisa, estima-se que aproximadamente 600 mil pacientes em hospitais nos Estados Unidos evoluem a óbito a cada ano, em decorrência das complicações
referentes às lesões por pressões. E o custo estimado dessas lesões por pressões nos Estados Unidos, segundo a Anvisa, é de 11 bilhões de dólares por ano. Então, o custo é muito alto, não só financeiro, mas principalmente, claro, a vida das pessoas. Então, de acordo com a Anvisa, essas úlceras por pressão, que ele ainda traz esse termo, né? Embora só enfatizar que essa terminologia utilizada pela Anvisa, ela já mudou, porque como é dados de 2013, né, ainda se utilizava essa terminologia, mas já mudou e a gente usa o termo lesão por pressão. Então, essas úlceras por pressão ou lesão por pressão causam dano considerável aos pacientes, dificultando o processo de recuperação, né? Ou seja, ele poderia ter alta mais cedo, se recuperar e ir para casa, porém aumenta o tempo de prolongamento da internação, causa dor, leva ao desenvolvimento de infecções graves e também tem sido associadas às internações, como eu já falei, prolongadas, sepsis. Quanto mais tempo o paciente permanece no hospital, maior risco, né, de contrair uma nova bactéria, uma nova infecção, evoluir para uma sepsis, que é uma infecção generalizada, e, é claro, evoluir para o óbito. Bom, então o impacto da lesão por pressão no paciente é grande, né? Então, essa lesão por pressão, quando ela é classificada como iatrogenia, o que é iatrogenia? Iatrogenia é algo decorrente de intervenções, do excesso de intervenções, né? Causada por ação ou omissão da equipe de enfermagem, pelo nosso código de ética, no COFEN, o sistema COREN-COFEN, é considerado uma lesão corporal leve, né? Então, por que eles consideram? Porque é um cuidado de enfermagem, a mudança do decúbito, o banho no leito, ações de prevenção dessas lesões. Então, é um cuidado que a equipe de enfermagem tem que ter um olhar mais cuidadoso, mais atencioso na prevenção dessas lesões por pressões. Quando uma lesão por pressão ela se desenvolve, né, ela surge no paciente, né, eles já foram feitas uma análise estatística em relação ao custo do cuidado. Ele aumenta em 50%, ou seja, dobra o custo. Todos os custos, custo operacional, custo de recursos humanos, financeiro, material, né, os curativos que são caros, enfim. Se evolui com a infecção, uso de antibióticos mais potentes, né? Então, a principal complicação no início da lesão por pressão é a infecção, né? Que inicialmente é local, mas ela pode se disseminar pelo corpo e evoluir para o que a gente chama de septicemia, né? Uma infecção generalizada. Bom, então essa mudança da úlcera por lesão por pressão, a gente define, né? Houve a mudança desse termo, né? De úlcera para lesão por pressão, e a gente define essa lesão hoje, que a gente chama de lesão por pressão, é um dano localizado na pele ou no tecido mole subjacente, geralmente por uma proeminência óssea, sobre uma proeminência óssea, ou relacionado ao uso de um dispositivo médico ou outro artefato. Bom, e nossa clientela, que são mães, né, gestantes, puérperas e recém-nascidos, vale enfatizar que o recém-nascido, ele é o mais, vamos dizer assim, da nossa clientela, o mais vulnerável. É o nosso paciente que mais evolui para lesão por pressão. O risco é muito maior desenvolver uma lesão por pressão no recém-nascido do que no adulto, né? De acordo com o perfil da nossa clientela. Então, para nós, o bebê ele tem um risco maior de desenvolver uma lesão por pressão do que a gestante e a puérpera.
Primeiro porque a pele do bebê, ele apresenta muitas peculiaridades em relação ao adulto, que o deixa mais vulnerável, né? Ele tem uma pele mais fina, mais pilosa, com menor coesão da epiderme, da derme, sendo que essa proporção entre a área da superfície corpórea é o peso, e o peso é 5 vezes, né, do adulto, ou seja, maior do que o do adulto. Ele tem uma diminuição na mobilidade, no movimento, ele depende do adulto, né, para movimentar ele, para mudar o decúbito. Então, devido a essas características, né, há um maior risco de absorção percutânea das substâncias, ele tem maior risco de infecção e de lesão. Né? Então, essa lesão por pressão é importante que a gente entenda como é que ela se forma, como é que ela surge. Né? Então, ela se origina, né, pela força que age sobre um tecido mole e comprimido entre a proeminência óssea e uma superfície dura, que vai causar uma lesão na pele, prejudicando a integridade do tecido, né, músculo esquelético, e pode ser dado pela não movimentação, né? Como eu falei, o bebê ele precisa do adulto para se movimentar, para a mudança que a gente chama de decúbito, né? Então, essas alterações fisiológicas próprias do organismo e a qualidade da assistência ineficaz favorece o surgimento dessas lesões por pressões, né? Então, como eu falei no início, a prevenção dessas lesões por pressões, ou também antigamente chamada de úlcera por pressão, nesse cartaz que é a logo do Programa Nacional de Segurança, quando foi criado em 2013, ele ainda traz essa terminologia de úlcera por pressão, que, como eu já falei, né, já houve mudança desse termo para lesão por pressão. Bom, então, quais os fatores que podem interferir, né, para favorecer a ocorrência dessa lesão por pressão? Comorbidades, né? Então, por exemplo, um bebê que tem malformação, um bebê com microcefalia, malformação, a equipe de enfermagem tem maior dificuldade de movimentar, de mudar ele de decúbito pelo peso da cabeça. Então, tem várias comorbidades que limitam o movimento, né? Deformidades ósseas que vão limitar esse movimento e aí a mudança do decúbito. Então, outras comorbidades também podem levar a essa ocorrência das lesões, a diminuição da perfusão sanguínea periférica, ou seja, a perfusão sanguínea periférica é a quantidade de sangue que chega nas nossas extremidades, na nossa pele. O sangue, ele é que carrega, né, lembrando aí o sangue e o oxigênio, para nutrir as nossas células, principalmente aqui no caso, as células da derme e da epiderme. Então, se o sangue não está chegando nas extremidades, na pele, então não está chegando uma quantidade suficiente de oxigênio, né, para manter essa pele nutrida, saudável e fortalecida. O microclima, né, o clima também é um fator que pode interferir. A umidade, né, e o atrito da pele, né, e, por exemplo, aqui a gente mora num clima quente, o calor. Então, o calor, umidade e o atrito, né, na superfície, ele vai deixar a pele mais frágil, né, a aparecimento de lesões. O outro fator também extremamente importante para que interfere na ocorrência das lesões é a nutrição, né, a nutrição desse paciente. Por quê? Porque na nutrição nós obtemos, através da alimentação, todos os nutrientes necessários para manter uma pele saudável, né? Não só a pele, mas todos os funcionamentos do nosso corpo. Bom, então, no caso do nosso protocolo de lesão por pressão aqui na Maternidade Evangelina Rosa, tem como objetivo promover essas lesões por pressões. A gente vai conseguir
prevenir através da aplicação das escalas, que são as escalas padronizadas para avaliar o risco de desenvolver essa lesão. São duas escalas que é padronizada a nível mundial, que é a escala de Braden para o adulto e a escala de Braden-Q, que é utilizada para a criança, né? No caso, nossa clientela são os recém-nascidos. E qual a abrangência? Onde é que a gente vai aplicar, implementar esse protocolo de lesão? Qual o setor da maternidade? Na verdade, todos os setores onde os pacientes permanecem por tempos prolongados, por muito tempo, deve ser aplicado as medidas de prevenção da lesão por pressão, que são a principal delas, que é a avaliação do risco de desenvolver essas lesões, né? No caso, na nossa realidade, a alta permanência dos nossos pacientes, os setores, no caso gestante, são a UTI materna, né? E a ala A, que é uma ala de tratamento clínico, são os setores onde as gestantes e puérperas permanecem mais tempo. E com relação aos recém-nascidos, as unidades onde eles permanecem mais tempo, são as unidades neonatais, UTI neonatal, 5. Então, quanto maior o tempo de internação, maior o risco de desenvolver, né, uma lesão por pressão. Bom, então, essa avaliação, como eu falei, é feita através de uma escala padronizada, que é a escala de Braden. Tem a escala de Braden que é aplicada no adulto e a escala modificada, que é a Braden-Q, que é específica para a criança e o recém-nascido. Então, pelo nosso protocolo, todo paciente que é admitido no setor, nesses setores de maior permanência do paciente, deve ser realizado, né, aplicada essa escala para avaliar as fragilidades, as vulnerabilidades, os fatores de risco, né, que esse paciente está suscetível a desenvolver uma lesão por pressão. Então, deve ser utilizada essas escalas, que é a escala de Braden-Q, que tem um elevado grau de confiabilidade e especificidade. De acordo com a escala, é definido o risco, né? Então, de acordo com a avaliação, os critérios que tem na escala, existem os critérios e para cada critério é dada uma pontuação. No final da avaliação, você faz o somatório dos scores da pontuação. Se a pontuação estiver entre 19 e 23 pontos, então esse paciente não tem risco para LPP. Se o somatório dessa avaliação, desses critérios de avaliação, você somou e está entre 15 a 18, ela tem um risco leve. Bom, então essa abrangência, né, da aplicação, da implementação do protocolo de lesão por pressão, deve ser aplicada a todos, ser implementado esse protocolo em todos os setores, né, em que os pacientes permaneçam por longo período, né? Aqui na nossa realidade é a UTI materna e, no caso dos recém-nascidos, as unidades neonatais, UTI neonatal, o 5, né, que é a unidade de cuidados intermediários, são os locais, os setores onde eles permanecem por longos períodos, né? Então, quanto maior o período de permanência, maior o risco para desenvolver e aparecer essas lesões por pressão. Bom, então essa avaliação, como eu falei, a gente utiliza a escala de Braden no adulto e a de Braden-Q, né? Tem os critérios de avaliação na escala, e aí você vai fazer a avaliação e dar uma nota, né? Essa nota, esse somatório final da avaliação, a partir do somatório total de pontos, você vai classificar o risco, né? Em muito alto, elevado, moderado ou leve. Então, se de acordo com a avaliação, o score for menor que 9, né? Então, ela tem um risco alto para desenvolver essa lesão por pressão. Se o somatório
dos scores, né, dos critérios de avaliação que estão na escala, estiver entre 10 e 12 pontos, o somatório, então ela tem um risco elevado. E se você faz a avaliação e soma a pontuação somada, final, somatório está entre 13 e 14, então ela tem um risco moderado, né? E quando o somatório, né, desses critérios de avaliação da escala estiver entre 15 e 18, então é considerado um risco leve, né? Só enfatizando, né, com relação a risco, né, como a gente viu no módulo de gerenciamento de risco, é sempre importante enfatizar que não existe risco zero, né? Não existe risco zero. No protocolo de queda também não existe risco de zero, né, para queda. Então, não existe nenhuma medida que elimine o risco por completo, né? Então, aqui ela sempre vai ter risco, seja leve, moderado, elevado ou muito alto. No caso aqui, para desenvolvimento das lesões por pressão. Bom, então as etapas a serem realizadas em pacientes com o risco de lesão por pressão. No caso, os nossos pacientes têm maior risco, como eu falei, os bebês que estão nas unidades neonatais, né? Paciente que está na UTI, a materna, que é a UTI, a paciente gestante adulta, são os locais onde deve ser feito aplicado essa escala de Braden, né? Para avaliar o risco de desenvolvimento dessas lesões por pressões. Então, todos esses pacientes que estão internados na UTI 1, UTI 2, U5, U5, UTI materna, eles devem ser avaliados no momento da admissão e ser reavaliados diariamente, ou seja, todos os dias tem que ser feita uma reavaliação, né? A reavaliação do risco para desenvolvimento da LPP, porque hoje, se você fizer uma avaliação, é possível que tenha um risco leve, mas amanhã houve uma mudança no quadro clínico e ele modificou, muda o quadro clínico, muda o risco, né? Esse risco pode aumentar. Então, durante todo o período da internação, deve ser feito essa avaliação da escala de Braden-Q, né? No adulto, a Braden, e a adaptada à criança, que é a Braden no adulto e a Braden-Q no recém-nascido, né? Então, no caso dos pacientes com risco, nessa avaliação, uma das coisas dos cuidados é a inspeção diária da pele, né, para identificar se já surgiu as lesões, surgimento de algumas lesões. O manejo da umidade, isso é um cuidado essencial dos pacientes com risco de lesão por pressão. A avaliação do estado nutricional e da hidratação da pele, se está alterada, e medidas para minimizar a pressão naquelas regiões próximas às prominências ósseas, que são as regiões onde tem maior risco de desenvolver as lesões por pressão. Então, assim, segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos de lesão por pressão, ela deve ser evitada, pode ser evitada, através dessa avaliação do risco e da implantação das estratégias de prevenção confiáveis para todos os pacientes internados com risco de lesão por pressão. Esses aqui são, vamos dizer assim, os cuidados principais com o paciente com alto risco para lesão por pressão. Bom, então essa avaliação, como eu falei, do paciente com risco, são aqueles pacientes que permanecem com maior permanência, né, nas unidades, tanto nas unidades neonatais como na UTI materna.
essa percepção sensorial da umidade, como eu falei, e da mobilidade no bebê são o foco principal. Na paciente adulta, um cuidado importantíssimo, né, na prevenção dessas lesões é estar sempre monitorando a questão da nutrição e da fricção, né, do atrito da pele em alguma superfície dura. São as principais, vamos dizer assim, cuidados que a gente tem que avaliar diariamente nesses pacientes. Outros cuidados, continuando os cuidados, não massagear as áreas de proeminências ósseas ou as áreas hiperemiadas, né? Essas áreas que já estão hiperemiadas são vermelhas, né? Essas regiões vermelhas, porque a vermelhidão na pele já indica um sintoma inflamatório, um sintoma flogístico, são os sinais flogísticos. Então, esses sinais flogísticos é um sinal de inflamação, que posteriormente pode levar a uma lesão. Então, essa região que já está vermelha é importantíssimo a hidratação, né? O cuidado com as fontes da umidade, ou seja, não deixar a superfície, o leito úmido, né, molhado. Usar absorvente e fraldas nos pacientes acamados para prevenção, né? Ajuda, é uma medida de prevenção dessas lesões. Solicitar a avaliação, quando possível e disponível, do nutricionista para avaliar o comprometimento nutricional. Reposicionar, ou seja, a mudança de decúbito, né, recomendada é a cada 2 horas. Usar equipamentos para redistribuir a pressão na região, quando, claro, for possível e tiver disponível esses equipamentos, né, que ajudam essa mobilidade. Bom, na UTI neonatal, e já foi padronizado, colocado um relógio de mudança de decúbito, que é para lembrar a equipe, né, porque o tempo passa tão rápido que às vezes esquece, né, de realizar a mudança do decúbito. Então, tem esse relógio lá na parede, né, para lembrar a equipe e de realizar a mudança do decúbito, né? Então, esse modelo aqui é o utilizado na UTI neonatal para lembrar a questão da mudança do decúbito, do cuidado, principalmente do recém-nascido, que depende bem mais da nossa assistência de enfermagem. Então, uma das coisas importantes, né, é essa avaliação e identificação precoce do início do surgimento dessas lesões, é extremamente importante, faz parte do que a gente chama de monitoramento do paciente em risco de desenvolver uma lesão por pressão. Então, esse monitoramento do paciente com risco de lesão por pressão é justamente essa reavaliação diária do risco de desenvolver a lesão por pressão, é a inspeção diária da pele, é o manejo da umidade, né? É a manutenção do paciente que está com a pele seca, né? Paciente seco e com a pele hidratada. Tá sempre monitorando, ou seja, vigilante, observando. Monitorar é observar o estado nutricional, se está alterado, né? E observar a questão da pressão de algumas regiões e adotar medidas para sempre reduzir essa pressão em algumas regiões que são mais frequentes, essas lesões. Então, os pontos aqui mostram para vocês as regiões, os pontos de maior risco para o surgimento dessas lesões, que são essas regiões onde a gente tem que minimizar essas pressões. Cabeça aqui na região occipital, o ombro, que é próximo às proeminências ósseas, o cotovelo, o bumbum, né, muito comum aqui na região sacral, no calcanhar, né? Isso quando o paciente passa muito tempo em decúbito dorsal, né, deitado reto. Então, essas regiões, né, que a maioria dos nossos pacientes, principalmente adulto, fica na posição de decúbito dorsal. Então, essas são as regiões mais comuns que maior risco de desenvolver.
A orelha, quando ele fica muito tempo em decúbito lateral, a orelha, o ombro, o cotovelo, o quadril, a coxa, a perna e o calcanhar. E quando ele permanece muito tempo em decúbito ventral, né? A região que é mais frequente de aparecer, desenvolver uma lesão, o cotovelo, a região aqui do tórax, do peito, a coxa, os joelhos e os dedos do pé. Por quê? Porque é a região onde vai fazer pressão na superfície do leito, né, da cama, né? E aqui são alguns, é importante a gente identificar, né, conhecer essas lesões para identificar, porque elas são classificadas em estágios, né? O ideal é a gente identificar logo no início, que é o primeiro estágio. Então, o primeiro estágio, aqui é uma fotografia mostrando, a pele tá íntegra, hiperemiada, que é avermelhada, mas pode apresentar mudança na temperatura. Qual a temperatura que fica? Quente, né? Calor, rubor e dor são os sinais flogísticos. Então, sinal flogístico já é lesão grau 1, né? Lesão grau 2, já houve a perda da integridade da pele, porém a úlcera, né, que a gente chama, a úlcera, que a ferida ainda é bem superficial. O grau 3, que é o comprometimento da pele, essa lesão, essa ferida, ela atinge o tecido subcutâneo, que é a derme, né? Porém, ainda não tem exposição de ossos, tendão e nem músculo. Não chegou na camada, não atingiu músculo, nem osso, nem tendão. Já no estágio 4, que é o estágio mais grave, é o estágio onde há comprometimento e perca total do tecido, né? Perca de músculo e tendão, né? Então, tem uma classificação também nova, que eles classificam em lesão por pressão não classificável, um tipo de lesão, que eles chamam lesão por pressão não classificável. Fora aqueles estágios 1, 2 e 3, ainda tem essas lesões, que eles chamam de lesões não classificável e lesão por pressão tissular profunda. Essa não classificável é quando ocorre perda da pele sem sua espessura, em sua espessura total, e perca tissular é tecido, né, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque ainda está coberta pelo esfacelo ou escara a ser removida, né? Aí quando remove o esfacelo, o tecido preto, que esse esfacelo é esse amarelo aqui, e esse tecido preto, aí você consegue ter uma visualização melhor e classificar ela em estágio 3, né? E muitas vezes, quando retira o esfacelo e o tecido preto necrosado, ainda, vamos dizer assim, se assemelha ao estágio 4. A lesão por pressão tissular profunda é aquela onde a pele está íntegra ou não. A pele pode estar íntegra ou não, com a área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, né? Não é diferente daquele estágio 1, que é um vermelho claro, é um vermelho escuro, arroxeado, né? Marrom ou púrpura, que eles chamam, que não embranquece ou ocorre a separação da epiderme, que mostra a lesão no leito escuro ou uma bolha com exudato sanguinolento, né? Então, essa lesão ela é resultante de pressão intensa ou prolongada e de cisalhamento na interface entre o osso e o músculo. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma região preta, né, bem escura, mas a pele está intacta, né? Não houve lesão. Né? Então, é como se fosse, semelhante a um coágulo de sangue, né? Onde não houve a ruptura, a lesão, a pele está íntegra, intacta. É como se fosse uma coleção de sangue que escureceu, teve uma hemorragia e ficou ali aquela coágulo, né, de sangue preto. Então, e não houve lesão da pele, exposição. Bom, quais são as consequências da LPP? A dificuldade da recuperação, da cicatrização, causa dor,
como eu já falei, favorece o desenvolvimento das infecções, prolonga o tempo da internação, e quanto maior tempo o paciente internado no hospital, maior risco de infecção, o excesso de intervenções, né? Então, um detalhe importante é que essas lesões, chamar atenção, elas podem surgir num período de 24 horas. Né? 24 horas, ela já começa a ficar vermelha, apresentar sinais flogísticos, ou, em alguns casos, ela pode levar até 5 dias para se manifestar. Então, por isso a importância da avaliação diária, né? Um dos cuidados que nós temos que fazer é registrar essa lesão durante a evolução da enfermagem, durante a evolução, que é a avaliação do paciente, quando a gente identificar essas lesões, avaliar o processo em que ela se encontra, o estágio, anotar profundidade, a presença de alguma alteração, como fístula, deslocamento, todas as características, localização, a dor, tipo de ferida. Então, todas as características daquela lesão é necessário e importante registrar, né? Como também registrar as características da borda da pele ao redor da ferida. Então, esse registro das características da lesão é extremamente importante, né? Como também, claro, tudo que você vai fazer, todo procedimento, você tem que anotar e registrar no prontuário. Por exemplo, se você fez o desbridamento, que é a limpeza da ferida, tem que anotar, registrar se foi feito um curativo, que tipo de curativo foi realizado, a hora, registrar o número de trocas realizadas de curativos, escrever as medidas que você adotou específica para aquele paciente, registrar na escala de Braden a pontuação e a evolução, e, é claro, prescrição dos cuidados de enfermagem para prevenção da evolução dessa lesão que já está instalada, né? Então, algumas práticas de segurança, né, na prevenção de lesão por pressão recomendadas pela Anvisa, né, em 2017, na sua última atualização do protocolo de lesão por pressão, recomenda que, de acordo com a Anvisa, a realização dessa avaliação de risco seja feita para todos os pacientes antes e durante a internação, realização de avaliação criteriosa da pele pelo menos uma vez por dia, usar colchão especial ou colchins para distribuir a pressão, usar apoio, né, travesseiro, coxinha na altura da panturrilha, né, erguer os pés e proteger os calcanhares, manter a hidratação corporal, né, pele limpa e seca, manter a hidratação diária da pele com hidratante, manter a ingesta nutricional e hídrica adequada, usar as barreiras de proteção de umidade excessiva, mudança de decúbito, né, a cada 2 horas, e orientar, né, a família, o paciente, na prevenção e no tratamento dessas lesões, envolver o paciente também. Bom, então, para a gente encerrar, essas lesões são eventos adversos, né? Tem que ser notificadas, seja grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, sejam aquelas não classificáveis, seja aquela profunda, tem que ser notificada, né? No nosso sistema de notificação é o formulário impresso, padronizado, que é esse modelo aqui, e também através do formulário do Google Forms, que está disponível aí nos computadores da maternidade, o link para preenchimento dos registros de ocorrência e notificações de eventos adversos, como também esse link foi disparado pelos grupos, né, de WhatsApp, para facilitar o preenchimento através também do celular. Os eventos, as lesões por pressão
grau 3 e 4, o núcleo tem que também notificar direto no sistema que é o Notivisa. Bom, então eu quero agradecer a atenção de todos. Então a gente conclui esse último módulo, que é o módulo de lesão por pressão, do curso, né, de segurança do paciente, da maternidade Dona Virgilina Rosa. Então, muito obrigada a todos e um bom curso.